Eu nunca tive assim, essa questão de sonhar, falar assim, eu vou ser isso ou aquilo outro. A única coisa que eu já cheguei, acho que pensar, falar assim, que eu ia ser, era cozinheiro. Porque eu falo assim, se eu for cozinheiro, eu não vou passar fome. E eu ainda consigo levar comida pra minha mãe e pras minhas irmãs. E a gente tem que entender o seguinte, por que não comigo? Será que eu sou tão especial que eu não posso ter alguma coisa ruim, né? Sargento da Silva, ele que desde criança teve que carregar o peso de ser o homem da casa, tendo que trabalhar para poder comer e estudar. Hoje, sargento da Polícia Militar do Mato Grosso se dedica diariamente à sua missão: criar um futuro melhor através do esporte. A criança começa a entender que ela precisa melhorar o seu foco e também no relacionamento social com as pessoas, a maneira de tratar. Por pegar por questões de classe social, para as crianças que vêm de famílias menos abastadas ali, é trabalhar a autoestima e de trabalhar com ela que ela pode. Lá na frente, eu não quero que vocês venham aqui fazer alguma coisa para mim. Vocês continuar fazendo para outras pessoas, né? E tem que dar continuidade a isso daí. Falei, uns 10% ali vai estar porque quer aprender a luta. O restante é porque foi encaminhado pela escola, foi encaminhado pelo psicólogo, né? Sim. Tá algum tipo de situação. Então, esse vínculo é mais importante ainda. Sim. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso Ponto Podcast. E hoje, seguindo a nossa saga de pessoas importantes e interessantes pra gente entrevistar, meu amor, temos mais um aqui na nossa frente. Apresenta o nosso convidado, por favor. Nós estamos com ele, que é segundo sargento da Polícia Militar e professor de judô e jiu-jitsu do Projeto Tatame, Wellington Fabiano da Silva. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo! O Wellington... É Sargento da Silva, né? Sargento da Silva. Sargento da Silva. A gente vai começar um pouquinho, saber um pouquinho da sua história, lá do começo, como que foi aí, como criança a gente começou a conversar aqui, você falou que, eu não lembro muito da minha infância não, que eu trabalhei bastante. Conta pra gente um pouquinho lá do início da sua trajetória. Então, eu sou de Rondonópolis, né? Eu sou filho... de mãe solteira, né? Minha mãe chama Cleusa Araújo da Silva. Eu tenho 2 irmãs, né? Por parte de mãe. Então, a gente começou a trabalhar muito cedo, né? Com 9 anos eu tive que já trabalhar, porque tinha que ajudar em casa, ajudar minha mãe, né? Sim. Naquela época era muito complicado essa questão de ser mãe solteira, né? Então, Verdade. Pra arrumar emprego, essas coisas, era muito complicado. Eu tinha 2 irmãs. Mais nova ou mais velha que você? Mais novas, né? Mais nova? Você era o mais velho, então? Então, sou mais velho. E aí, então, eu, comecei a catar algodão, aí vender picolé, catar feijão, né? Uhum. E, assim, nas horas vagas, a gente tinha ali o tempo para poder estar brincando um pouco ali de bola, né? Eu, igual do judô, eu cheguei a ir para fazer uma aula lá na época, era o sensei... É um sargento lá de Rondonópolis, não vou me lembrar o nome dele agora. E só que eu fiquei pouco tempo porque a gente tinha que ir trabalhar, né? Você tinha quantos anos mais ou menos quando apareceu o judô? Você se interessou? Com uns 12 anos, meu tio levou, que é o meu tio, eu tenho 2 tios que é policial militar. Sim, então já é de família já. Aí o meu tio lá de Rondonópolis, o Lourenço, me levou lá, Matias o nome do sensei lá, né? Eu não sei se ele tá aposentado já. E aí, eu acho que eu fui umas 2, 3 vezes, aí não tinha como mais ir, porque tinha que trabalhar, né? Sim. Então, você chegava um pouco mais cansado, eu acabava ficando ali brincando de bola com a gurizada mesmo. Mas assim, foi uma época que importante da minha vida e que assim, eu tenho muito orgulho, né? Sim. Independente do que aconteceu ali, daquela coisa, foi com muito orgulho. Só que assim, eu sempre gosto de frisar. As pessoas falam assim, começou a trabalhar cedo... e as pessoas gostam de ficar meio que trazendo e fazendo comparação com gerações, né? Isso. E eu sempre falo que eu trabalhei com 9 anos, não morri, né? Consegui estudar para poder chegar na Polícia Militar. E depois ainda continuei estudando, eu cheguei a fazer mestrado, né? Ali na Unemat. Mas eu queria ter brincado. Então... Sim. Hoje, essa questão de estar ali com um projeto social é para poder estar garantindo esse direito das crianças, aquele que eu não tive, né? O que a gente tem que ver é que muitas vezes as pessoas, elas pegam e vai, tipo assim, nessa comparação, que às vezes a criança ou o adolescente está se envolvendo com o crime, não é questão de trabalhar, não, é porque às vezes o tempo está ocioso, né? Porque os pais têm que trabalhar.
o tempo está ocioso, então o que essa criança tem que ter é acesso ao quê? Ao esporte, a oficinas que levam cultura, como música, pintura, para eles, né? Uhum. E aí ocupar o seu dia. E lógico que ele não vai ter tempo para poder estar no celular ou com amizades que pode deixar ele para o mundo do crime. E então eu sempre gosto de falar, eu trabalhei Uhum. ali, né? Porque tinha que trabalhar, mas... Necessidade, né? Trabalhou por necessidade. Sim, por necessidade. Tanto que teve uma época da minha vida que a gente não tinha o que comer em casa, né? Nossa. Então, se você não trabalhasse, você não ia comer. E por ser o único filho homem, né? Você ia ter que trabalhar, que as meninas eram um pouco mais novas e o risco que tem hoje, na época, também se existia, né? Sim. Então, eu tive que trabalhar muito cedo, mas eu faço sempre esse parênteses aí. Eu não sou a favor de criança e adolescente estar trabalhando. Eles têm que ter seu tempo ocupado, mas por coisa que vai agregar na sua cultura educacional, social, né? E vai tornar um cidadão melhor no futuro. Sim. Então, o senhor pensa que não tem necessidade de criança trabalhar igual muitos pais. A gente vê muito na internet, né? Uma criança com 7, 8, 9 anos de idade aí, vendendo doce e tudo mais. Os pais incentivando ela a trabalhar para ela ter alguma coisa para fazer. Então, o que o senhor pensa é que, ao invés disso, é mais importante colocar em coisas para fazer. Vai fazer uma aula de violão, vai fazer uma aula de música, uma aula de judô e tudo mais. Esse é o pensamento que o senhor acha mais interessante. Claro, essa idade de criança e adolescente é a idade que você tem para poder aprender, entendeu? A gente fala muitas vezes, a gente sabe que nossa situação econômica no Brasil, ela não é uma situação muito boa. Porém, o que acontece? A criança, ela tem que brincar. Ela tem que estar envolvida em alguma coisa que vai fazer com que ela possa aprender, para ela poder aprender a sua idade cognitiva, né? Ela desenvolver a sua idade cognitiva. Então, o que ela tem que estar se envolvida? Na questão de saberes da escola, de conhecimento da escola. Ela tem que estar fazendo ali um esporte, né? Para não cair no sedentarismo. Ela tem que estar envolvido em alguma coisa cultural, né? Você vai ali para ela, tem a música, tem o teatro, tem pintura. Só que a nossa realidade não é essa, né? A nossa realidade no Brasil ela não é essa. E os projetos sociais são muito importantes para isso, né? Sim. Para levar isso para as crianças. E aí a gente tem que ter clareza também que muitas vezes a gente foca tipo a criança e às vezes vai lá e fala assim, a criança que os pais ganham até X valor. Só que a gente acaba discriminando aquela que às vezes o pai tem uma certa condição, mas ele ganha um pouco mais, mas não tem a condição de pagar aquilo para ele, porque é tudo muito caro. O esporte, a cultura, o lazer no Brasil, ele não é para pobre. Não. Verdade. Não é para pobre. Entendeu? Você pega o judô e o jiu-jitsu que a gente tem lá no batalhão. Um kimono, ele tá na média, o kimono liso, ele tá na média aí de 200, 300 reais. Sim. Pra quem ganha 1.200, às vezes 2.000 e poucos reais, né? Sim. Você 10% às vezes do salário mínimo ali, né? Então, e aí já 20% do salário mínimo, tem água, tem luz, tem gás, tem tudo Sim. que uma família tem que pagar o básico. Você acha que vai fazer isso daí? Não tem condições. Não tem condição. E aí você vai para um campeonato, para participar de um campeonato. Um campeonato de judô, a inscrição tá R$80, né? Mas o jiu-jitsu chega a 100, cento e poucos reais. Sim. Como que vai fazer? Vai disputar, vai lá participar, sem ter um auxílio, né? Os projetos sociais, eles vêm para poder ajudar essas pessoas, né? Sim. E sem contar que, se a gente parar para analisar, que a gente falou só do kimono aí, né? E se for pagar uma aula particular, é caro, né? Um professor de jiu-jitsu, um professor de judô, eu não sei quanto que custa mais ou menos, mas eu já vi alguma coisa que não é barato, pelo menos para adulto não é barato. Não, porque é hora, né? Você paga... a média tá de 150, né? Por aí que tá, né? Para poder uma criança, né? Sim. Então, realmente não dá o acesso necessário para as crianças e eu para o Brasil mais ou menos.
E o senhor falou assim que teve essa infância muito difícil, né? Teve que trabalhar e teve que deixar o lado criança ali um pouco para trás. E o senhor falou sobre a escola, que o senhor ainda estudava. Então, em nenhum momento o senhor deixou a escola por conta do trabalho? Conseguia conciliar os estudos com o trabalho desde cedo? Então, eu acho que eu acabei ficando fora da escola um ano, que aí minha mãe, ela acabou casando com um senhor lá e aí foi para trabalhar na fazenda e eu fiquei fora da escola um ano, né? Uhum. Mas assim, é uma coisa que ela, mesmo dentro da sua ignorância, né, por não ter tanto estudo, tudo, é uma coisa que ela sempre falava pra gente que a única coisa que a gente tinha ali, com a única herança que ela podia deixar, era o conhecimento de estudar, né? Sim. Mas assim, com 10 anos, só estudava se eu estivesse trabalhando, né? Eu tinha que ir lá, igual, acho que com 10 anos eu já estava vendendo picolé para poder comprar o material para poder estudar, senão não tinha como eu ir para a escola. Porque ela ficou um tempo sem trabalho. Foi a época que a gente acabou não tendo até o que comer em casa, né? Sim. A gente ficou ali em 3 ali e assim, ela colocou a gente lá e com a vergonha não queria que as pessoas soubessem, né? Sim. Sim. Então, foi até difícil, que eu lembro que dessa época, até uma vez que aí meu avô ficou sabendo e foi lá e aí levou algumas coisas pra gente poder comer. Então, se eu não tivesse ali vendendo picolé, se eu não fosse trabalhar, eu não ia estudar, entendeu? E aí, muito cedo eu entendi a importância de que eu precisava ali buscar conhecimento para poder ser alguém na vida, senão eu não ia conseguir. Sim. Como que surgiu? O senhor já falou que tinha 2 tios, parece, na polícia? Sim, Tinha 2 tios. E quando que surgiu esse interesse pela polícia? Foi dali, dos seus tios incentivaram? Como que foi? Na verdade, não. Uma vez me fizeram essa pergunta e eu falo, né? O que acontece? Na minha vida tudo sempre foi muito assim, tipo, vamos e aconteceu. O que acontece? Por você já ter essa vida de você trabalhar desde cedo e já tá passando por algumas situações ali bem complicadas, eu nunca tive assim, essa questão de sonhar, falar assim, eu vou ser isso ou aquilo outro, entendeu? É verdade. A única coisa que eu já cheguei, acho que pensar, falar assim que eu ia ser, era cozinheiro. Porque eu falo assim, se eu for cozinheiro, eu não vou passar fome, entendeu? Entendi. Eu não vou passar fome. Se eu for cozinheiro, eu não vou passar fome. Eu vou estar trabalhando ali e eu ainda consigo levar comida para minha mãe e para minhas irmãs. E aí, quando foi em 2002, 2001, meu tio tava, acho que, para terminar o segundo grau, meu tio lá de Rondonópolis falou que ia ter um concurso, que era para polícia. Aí eu falei, como que é isso aí? Ele falou, não, se você fizer isso aí, você vai poder trabalhar, vai receber o salário e ainda tem lá o lugar que pode comer. Eu falei, então eu vou, entendeu? O objetivo era arrumar um lugar pra comer. Pra comer. Então, meu Deus, aí, são difícil, né? aí eu fui, aí eu fiz, ele foi lá e me ajudou a fazer, porque naquela época não tinha nada de internet, nada disso daí, né? Sim. Então eu fiz Foi a inscrição, a né? inscrição e fiquei aguardando. Aí tinha que vir em Cuiabá fazer a coisa, né? De Rondonópolis, você vinha em Cuiabá fazer isso? Fazer a prova? Coisa, a prova. Eu tinha uma tia que morava aqui, mas aí teve que arrumar a carona para poder vir fazer a prova, tudo. Aí eu fiz, né? Na verdade, aí, né, quando eu fiz essa inscrição, tudo, os 2 tios meus, eles compraram, eu lembro até hoje, uma apostila, foi R$15, cada um pagou R$7,50. E essa apostila, então, eu peguei para estudar. E um livro de Geografia e História com a professora minha do 3º ano me emprestou. E na época ainda eu tava trabalhando na serralheria, eu tive que fazer um serviço na fazenda, fiquei um tempo para lá, uns 15 dias. E porque eu peguei e fiz o quê? Peguei essa apostila e esses livros e estudei. Então eu sabia esse livro e essa apostila de cor e salteado, né? Nossa. Porque o senhor trabalhava na fazenda de dia e de noite, então era hora de estudar, ou não? O tempo que tinha, eu pegava e ia ler. Eu sempre gostei assim de ler, desde pequeno. Sim. Ler bastante, né? Ler e escrever. Hoje é que eu tô um pouco preguiçoso. Faz tempo que eu não escrevo nada. E aí, então eu fui estudar isso daí. E quando eu cheguei para fazer a prova, eu lembro de um monte de colega meu que veio, tá lá para cá, para Cuiabá.
e perguntaria como você foi. Eu falei, não, eu passei. Porque eu tinha estudado tudo aquilo lá, né? Então eu falei, eu passei. Aí, só que aí eu fui, aí teve aí chamada, teve as fases, tudo. Mas aí quando foi chamar os primeiros colocados, teve algumas situações lá, eu não vim nela na primeira, né? Aí quis Deus que era pra mim vir em 2003, né? E eu já tinha feito outro concurso, né, lá, e tinha passado também. Outro concurso da polícia tinha passado. Mas que deu que era pra mim ter vindo em 2003, porque aí era onde eu ia encontrar o amor da minha vida, né? Dali, né? Aí que eu vim pra cá, que lindo. pra poder... que aí foi quando eu vim fazer aqui, onde eu conheci minha esposa, né? Eu acho que era pra tudo isso tinha essa motivação, né? Sim. Deus sabe o que faz, né? Com certeza. Sim, sim. O senhor tinha quantos anos? 18 anos? Quando fez o seletivo para a prova. A Quando prova eu vim do pra concurso, prova, isso, pra pra cá, Cuiabás. quando eu fiz eu tinha com 17, aí quando eu entrei aqui, 19 para 20 anos, quando eu vim, né? Ah, Quando sim, me sim. chamaram, 19 para 20 já. Caramba, hein? Nossa, Meu. então há muito tempo com a sua esposa, então, hein? Sim, desde eu tenho, já tem 20 anos Olha aí. 20. Eu tenho uma filha de 19. Eu tenho uma filha de 19. Nossa. E como que foi essa mudança de realidade? Até então, o senhor trabalhava muito, o que pensava era, eu tenho que arrumar alguma coisa, um dinheiro para eu comer. Agora, já tinha um concursado, já tinha, no curso de formação, você já tem uma vida melhor, né, do que aquela. Como que foi essa brusca mudança de realidade e como foi deixar a família lá atrás? O mais complicado foi isso, né? Quando eu vim, minha mãe ficou lá chorando, né? Sai de casa, Não tem chorando, como, né? foi bem complicado. Mas assim, demorou, foi um processo assim que foi demorar um pouquinho, porque na época, quando a gente entrou, o salário da polícia não era tão bom e também demorava-se um pouco, né? Por questão de burocrática para poder preencher lá toda a documentação. Então eu fiquei, eu acho que 6 meses sem receber, né? Nossa! Quase o curso todo ali eu fiquei sem receber. Nossa, e assim, mas tinha Tinha alojamento, tinha essas tudo. coisas, Não, né? tinha o lugar de comer, né? Tinha- Lá o é, lugar pronto. de Pelo comer, menos né? isso, né? Mas eu tinha um tio aqui em Tangará. Eu tinha um tio ali em Tangará. Aí eu lembro até hoje que quando eu comecei a namorar, eu não tinha nem R$1, né? Pra Sair né, tomar um sorvete, fazer cara. tomar um sorvete lá. Mas aí depois desses 6 meses a gente recebeu, aí foi mudando, né? E você vai ali aos poucos. E o problema é que você tá longe, né? Aí você tem que se virar sozinho, porque você sai Sim. da vida, da sua vida ali, você tá naquela transição de criança, adolescente, né? Pra vida adulta, onde você tem que ter responsabilidade, né? Sim. Já vira homem ali, né? Automático, não tem... Nossa. Então, mas o que me ajudou muito é porque eu trabalhava desde os 9 anos, e com 15 anos eu já, tipo assim, assumi todas as funções de casa, de comprar, de pagar, entendeu? Então, Entendi. É. Você já era homem desde criança. isso, Desde então eu já criança. tinha essa noção. Então, igual, quando eu comecei a receber o meu salário e era um pouquinho melhor, já não tinha esse negócio, tipo, eu vou gastar com isso, gastar aquilo, vou fazer festa. Então, eu já sabia que Sim, eu não podia fazer isso, né? Sim. sim. Eu tinha que ter, e sempre, assim, uma coisa que eu sempre tive foi aquele medo de passar por aquilo tudo de novo. Então eu Sim. sempre tentei ali ter algumas economias, fazendo, né? Pra poder eu ir melhorando a minha situação cada dia mais, né? E como que foi esse começo, assim? Pronto, passou o curso de formação, vou começar a atuar. Como que o senhor já foi pra rua, pra viatura? Como que funciona isso? Então, Como que foi o seu começo? quando eu lá em 2003, a situação da Polícia Militar era bem precária. A gente tem que dar os méritos aí que ao longo do tempo foi melhorando. Que bom, né? E esse governo agora é um governo que ele vem fazendo história e vem, assim, aparelhando a polícia, né? Na questão logística da polícia tá muito boa. Porque, igual na época, a gente não tinha colete, né? Se fosse ter uma operação que era muita gente, alguns iam trabalhar sem arma, né? Era uma viatura, né? Era uma viatura. E muitas Caramba! dessas viaturas não tinha nem gasolina, né?
pra rodar. Eu não imaginava. Não, em 2003 ali era bem complicado. Isso nós estamos falando de Tangará, Aham. que é uma cidade um pouco melhor. Lá pra Sim. dentro, lá nem se Ixi. fala. Às vezes você tinha que pegar carro do outro, de pessoas, pra você atender a ocorrência, né? Caramba. Então, era bem assim. Então, tipo, como tinha toda essa situação, mas assim, pra época, né? É que a gente fala, a questão de geração. Pra época, aquilo era o máximo. Você saía, vamos fazer, eu tô Sou trabalhando, eu sou polícia e tô Sou indo, né? polícia, tô fardado, Né, aí, né? pronto, Não pronto. não tem Vou atender o problema nenhum. Mas muitas vezes não. Colete você não ia usar, né? Caramba. E a arma, dependendo da situação, também não tinha. Então, Malemar era ali um cacetete, eu tinha que arrumar um pedaço de pau, né? Pra trabalhar. Rapaz, e pior que a gente ri, mas é verdade. Era bem assim. E como que foi? O senhor sai de Rondonópolis, vem fazer o curso de formação em Cuiabá, isso? Não, vim em Tangará. Tangará. Fiz em Ah, já Tangará. fez o curso de formação direto em O Tangará? Saudina também entrou bem nessa época. É. Aham. Ela é uma turma depois. É. Ela é uma turma depois. Ah, né? interessante. É que ela veio aqui conversar com a gente sobre a Lei da Maria É, Penha. verdade. Então, daí você já fica aqui, já mora aqui, já casa por aqui, já fala assim, vou viver minha vida aqui agora, não quis voltar, não sei se tem condições, na polícia também tem essa condição de fazer remoção e tudo mais. Não, tem condição de voltar. Mas assim, eu nunca tive... pensar em assim, voltar para Rondonópolis, eu acho que meio que internamente essa questão de tudo ali que Tudo que passou, né? Sim. Tudo, As dificuldades. então eu não tinha eu nunca tive esse falar assim, eu vou querer voltar para Rondonópolis. Minha mãe queria, mas assim, eu nunca tive essa vontade. Mas aí quando eu terminei aqui, aí o que acontece? Na época você ia reforçar, né? Você ia para reforçar muito. Eu fui... Quando eu fui dar mesmo por mim mesmo, foi quando eu cheguei, eu acho que a primeira vez que eu fui em Aripuanã, né? Gastou mais de 4 dias, atolando tudo, né? Pra chegar lá. E aí eu fiz as contas da distância que eu tava de Rondonópolis, né? Tá quase 1.000 quilômetros, né? De lá de Aripuanã, Rondonópolis, quase 1.000 quilômetros. Eu falei, nossa, eu tô longe de casa, né? Longe de casa pra caramba. E aí, assim... Rondonópolis já tinha uma certa estrutura. Eu lembro até hoje. E aí, quando eu chego aqui, uma vez eu perguntando para um colega, eu falei, onde tem uma conveniência, né? Perguntando lá, onde tem uma conveniência? Aí eles me falaram, a conveniência é tal lugar. Na época era até o Bar da Teresa. Chega lá, era um bar, né? Isso aqui em Tangará da Em Serra. Tangará da Serra. Aí você fala, a conveniência era um bar. Sim. Né? Não tinha nada desse negócio de restaurante, nada assim pra cá. E tinha, eu acho que o ponto do pessoal ali na época era o Café Brasil. Era, mas assim, nada comparado a Rondonópolis. Aí, quando você chega lá pra cima, Aripuanã, tudo. Nossa, aí você vê que aí a coisa é pior ainda, entendeu? Mas- Hoje melhorou, mas já não é tão bom. Mas você já imagina. morou em Aripuanã? Não, eu trabalhei lá, Trabalhou eu lá. acho que por 2 ou 3 meses, aí depois fui para alguma cidade mais um pouco para frente ali e tudo, mas é a questão de como o nosso Mato Grosso é grande e existe várias realidades. Sim. Nossa. Nós vivemos vários séculos no Mato Grosso, dependendo de onde você for, É verdade. entendeu? Às vezes vai estar lá no século XVIII, É verdade. entendeu? Johnny Eu- morou em Aripuanã, né, meu Eu amor? trabalhei 1 ano em Aripuanã, É. em 2018. 18? Foi. Já assumi tava o melhor já. fermento. Assumi um já tava- concurso lá. Agora tá bom. Nós conversamos com... Agora tem asfalto. Um pouquinho. conversamos com o doutor Roberto Farinazzo também. Ele também ficou em Colniza. Ele Eu já assumiu, fui lá. ele assumiu a promotoria de lá. E ele fala que lá era difícil. Imagina, ele veio de São Paulo. Não, Daí ele mas, falou assim, pois é. eu achava que eu conhecia Estrada estrada de de terra. Daí ele falou assim, só que eu não conhecia estrada de terra do estado de São Paulo. Quando chegou... Quando chega. Ali, ainda mais na chuva. É. Não, na chuva. Nossa, Na chuva, lá você ninguém Eu anda. lembro da época da seca, a época tava bom, Nossa. era 18 horas de viagem. É. De Aripuanã a Tangará da Serra, minha família toda é de Tangará. Aham. 18 horas de viagem. Nossa. De Tangará a São Paulo, de ônibus. sim. Se você pegar Tangará São Paulo, começo de São Paulo, você vai dar 18 horas de viagem. É verdade. Dentro do Mato Grosso você anda isso. Não, É? e nós tá falando ali, mas tem lugar mais longe. Ixi. E na chuva, naquela época, quando eu fui a primeira vez lá, o asfalto vinha até Campo Novo. Ai, não ia chegar nem até Ruína. Não, o asfalto era até Campo Novo. Meu Deus. Passava Campo Novo, eu lembro que o primeiro lugar que a gente atolou foi antes de chegar no Mundo Novo, né? Nossa. Aí atolou.
Aí teve que esperar amanhecer o dia, achar uma patroa para tirar, né? Acho que chegando em Água da Prata, atolou novamente. Meu Deus. Atolou novamente. Aí quando a gente conseguiu chegar em Juína, aí dormimos lá, e no dia saímos, e fomos pela Morena, né? Ali que é o caminho mais curto lá. E aí ainda o pneu do ônibus saiu, né? Nossa. Aqueles ônibus antigos, o pneu do ônibus saiu, depois o ônibus pegou fogo. Meu Deus, Foi, acho tem que foi uns história. 3, 4 dias pra chegar lá. Essa Tem- viagem foi tem uma história odisseia, ali. essa história aí. E o senhor teve algum momento marcante, assim, no início da carreira de policial? Que o senhor nunca esqueceu, assim, alguma coisa que te marcou muito? Alguma operação? É. Ah, o que marca muito pra gente quando entra, e eu vejo, ainda mais que você entra com a idade muito jovem, né? No Sim. qual do meu caso, 19, 20 anos, minha esposa entrou com 18. Você tem que resolver conflitos das pessoas, entendeu? Sim. Sim. Resolver esse conflito das pessoas. E você não tem essa bagagem, você não tem essa Maturidade. experiência Nossa, para isso, é. entendeu? Para poder estar resolvendo isso lá. E assim, então você pega algumas coisas bem complicadas. O meu, que eu assim foi marcante quando eu entrei na polícia, foi eu atender uma ocorrência onde um voo lá de 60 e poucos anos estava molestando uma neta, né, de 2 Nossa. meses, né? Meu Deus. Então, assim, é bem complicado. Você não está preparado para esse tipo de coisa, né? Sim, Caramba. realmente. E você tem que resolver. Sim. Você tá ali, você vai ter que resolver, né? E é uma coisa que, assim, no geral, a população tem que entender da Polícia Militar. É isso. O policial militar é um ser humano que veio da sociedade, entendeu? Sim. E ele é um ser humano qualquer. Porém, por mais treinamento que ele passa, não existe aquele ser humano, vai falar assim, se fosse um psiquiatra, um psicólogo, que chegar em situações onde ali envolve conflito familiar, né? Ou que seja um conflito de pessoas que tá lá em uma festa e começa a brigar um com o outro, que ele vai saber resolver. E existe o que está escrito ali na lei, mas ali no momento a pessoa quer uma solução, né? Sim. E você é pressionado para tomar a decisão em questão de segundos, entendeu? Sim. Em questão de segundos. E ninguém chama a polícia militar para festa, Não. né? É Só verdade. chama a hora que a Só a hora festa que dá. azedou. Tá que dá ruim. acabando a festa É? já. E não entende isso, que aí quer resolver, mas no final ainda a polícia é o mais ruim da história, né? Sim. Porque você tem que chegar ali, você tem que resolver aquilo lá, né? E muitas vezes resolver um problema de pessoas que são mais velhas que você, Sim. entendeu? Nossa. Mais velhas que você. E hoje a gente vê na maneira que está tendo as criações, as pessoas não têm muito isso, mas antigamente a gente tinha essa questão do respeito das pessoas Sim. mais velhas. Sim. Então você tem que chamar a atenção da pessoa mais velha, né? Nossa. Tem Imagina que aprender. prender, porque às vezes ela tá ali exaltada e ela não quer aceitar, você tem que tá ali, tem que usar todos os meios para poder imobilizar, para levar, né? Sim. É muito complicado, isso é bem complicado. E é muito doido, assim, porque o policial, eu creio que ele absorve muitas situações, assim, do cotidiano das outras pessoas nesses conflitos. E antigamente não tinha muito isso de terapia, você passar por um psicólogo, né? Como que era antes para lidar com isso? Será? Você tinha que se resolver, você mesmo. Não, então, na verdade, é uma situação complicada que a gente sabe que hoje o pessoal tenta essa questão igual terapia, tudo, né? Mas para que isso pudesse funcionar, é igual a questão da defesa pessoal. Esse profissional, ele teria que ter trabalhado o dia a dia na rua, ali, sim. por um bom tempo, para ele saber realmente o que Sim. ele vai falar, como que vai abordar esse policial, né? Porque muitas vezes você vai levar para terapia, ou o pessoal vai passar por alguma coisa, mas são teorias que às vezes é uma questão de pesquisa que foi Cidadão médio, no né? geral. É o médio, o mediano da sociedade. E o policial não vive a realidade da sociedade. Não vive. É uma situação de estresse imensa. Não vive. E assim, quem paga, acaba pagando é a família, Sim. né, desse policial. Por quê?
O que acontece? Igual tá falando, se resolver. Por mais que você ache que você resolveu, você não resolveu aquilo ali. Porque o ser humano ele não foi feito para poder ser uma esponja para absorver todos esses problemas das outras pessoas. Não. Você vai ver, às vezes, o policial, se você for ver, ter contato com policiais assim, mais antigos, né? O que que tem? Tem problema com vício, do álcool, entendeu? Sim. E quase a sua grande maioria, às vezes, termina sozinho, porque o que que acontece? Por toda essa gama de coisa ruim que ele absorveu, como ele não tem com quem conversar de uma maneira que ele que consiga entender e os dois chegar a um denominador comum, ele muitas vezes ele se isola, né? Sim. Ele se isola. Às vezes não consegue dormir, né? Ou ele fica tão assim abilolado com aquilo ali que muitas vezes, tipo, ele não consegue sair com a família para ir num local, tipo, eu vou lá numa lanchonete. Não tem como, porque ele sabe que ali pode acontecer alguma coisa de alguém que ele prendeu, alguma coisa desse tipo, entendeu? Sim. Ele não consegue, às vezes, acompanhar o dia a dia do filho, entendeu? Então tudo vai acarretar nisso daí. Então, por isso que eu falo, o profissional que for para lidar com isso, ele tem que ter esse conhecimento. Tem que ter esse Deveria conhecimento. ser alguém já da polícia que vai fazer psicologia, talvez, para conseguir entender um pouquinho da realidade, né? Para poder entender e passar e conversar. Lógico que ajuda, você vai levar ali, vai passar, vai ajudar bastante. Mas a grande resistência, às vezes, dos policiais são essa, porque a pessoa vai estar falando com ela numa situação que ela não viveu. Sim. Eu, no projeto social, eu sempre lidei com projetos sociais, né? Quando eu entrei para a polícia ali, eu lembro até hoje, o povo hoje não tem muito disso, né? Mas antes de vir, lá onde eu morava, tinha um morro lá, né? Que tinha uma mina. Aí eu fui lá, ajoelhei e pedi para Deus, né? Que fosse feita a vontade dele e que quando o meu primeiro salário, eu iria comprar 6 cestas básicas e doar. Então, daquilo diante, ali comecei com cesta básica, doando, e depois sempre tive essa vontade de mexer com alguma coisa para poder ajudar. Porque quando lá na minha infância também, a gente viu o quê? Por mais que eu tinha os tios policiais, a gente tinha a polícia assim. A polícia que ela estava ali para prender, né? Sim. Para prender, para já te levar quando você fez alguma coisa errada. Então, na minha cabeça, você fazer alguma coisa que o policial que ele vai te orientar. Então, tipo, se o dia chegar, qualquer um desses meninos que for a questão de eu ir lá prender ele, mas eu orientei antes, entendeu? Sim. Hoje, não só ali no projeto, mas tem vários projetos da polícia que traz para aproximar a sociedade com esses projetos e também mostrar o que pode e o que não pode. Então, não é a polícia que vai lá prender, é a polícia que está ajudando instrui, né? instruir, entendeu? Para poder fazer isso. Então, eu comecei ali o projeto já para isso. E também, pela minha história de vida, de ter passado por várias dificuldades, então se eu sento com um menino desse que veio de uma periferia e converso com ele, Sim. e falo, o que você está passando é isso, 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 isso. Ele, na hora, ele vai olhar para mim com outro olhar, fala assim, opa, ele sabe o que ele está falando. Sim. Entendeu? Ele sabe Sim. o que ele está falando. É diferente de pegar uma pessoa que ela pode ter estudado, tudo, chega pro menino e fala, você não pode fazer isso, porque você tá fazendo isso aí, isso vai dar problema pra você e tal. Ele vai falar, mas quem que é você? Você não conhece a minha realidade, Você né? nunca passou fome, você nunca veio, nunca teve uma coisa difícil e quer me ensinar? Não vai ter. Sim. Eu falo, porque quando eu tava na casa do adolescente, a gente teve várias situações, e assim, lá, de eu sentar com eles e falar, vem aqui, o que tá acontecendo? Aí eu começo a falar assim, então, tá acontecendo por causa disso, disso e disso. Eu já passei por isso e isso vai acabar aqui. E por que eu não acabei aqui? Porque eu peguei o caminho diferente. E porque teve outras pessoas que nesse meio tempo conversaram comigo e me explicaram algumas coisas. Então a pessoa olha, ele vai falar, não, esse aí sabe o que ele tá falando. Sim. Entendeu? Ele veio de onde eu tô hoje. Entendeu? Então, por isso que eu digo, tem essa questão das pessoas, ajuda, mas precisaria dessa pessoa que realmente viveu a realidade. Sim. Para viver a realidade, para poder conversar, que aí vai ter menos preconceito dos policiais para poder estar aceitando essa ajuda, né?
Então a motivação do senhor para começar a trabalhar com um projeto social foi porque da realidade do senhor. O senhor não quis mostrar para as crianças ali, para as pessoas, que a realidade poderia ser diferente, assim como a do senhor foi. Sim, É. e essa sempre foi a motivação, para poder estar mostrando que, por mais que você tenha uma vida onde você pode, ali que você passou fome, Uhum. às vezes você não tem igual no meu caso, nem o caderno direito para ir para a escola, Sim, né? sim. Naquela época não tinha merenda nas escolas, né? Nossa. Não existia merenda nas escolas naquela época. Direto tinha greve, né? Uhum. Quantas vezes a gente era pedindo na escola pra gente levar alguma coisa, né? Pra escola, pra poder fazer a Sim. merenda, né? Uhum. Então não tinha essa questão toda. Então, e aí você... Porque não tem como você ficar comparando gerações. Não tem como. Toda É verdade. geração vai ter os seus problemas a ser resolvido, Sim. né? Se a gente pegar a geração dos nossos avós, dos nossos pais, eles vão olhar pra nossa e falar, nossa, esses aí são os Nutella, né? Uhum. E vai falar É pra muito gente. fácil a Isso é vida de verdade. vocês. Isso. Aí é o que o pessoal quer comparar, falar, hoje é Nutella. Não. Hoje tem algumas facilidades e que essas facilidades você tem que mostrar para essa criança. Porque qual que é o papel do adulto? É orientar a criança, o adolescente. Ó, hoje existe algumas facilidades que não existiam na minha época. Sim. E você tem que se aproveitar disso, né? Sim. Você não tem como ficar preso falando que não tem isso, tem aquilo, porque tem isso, aquilo outro que te ajuda. Então, aí, o que acontece? Quando você se propõe a fazer esse trabalho, você pegar uma experiência que você tem, né? Uma experiência ali, e trazer ela para a realidade. Uhum. E aí, através disso, orientar. Sim. Né? Não Entendi. fazer comparação, porque se for fazer comparação também não Sim. vai adiantar. Sim. Uhum. O senhor falou que conheceu a sua esposa no curso de formação, foi isso? Foi. Conheceu? Uhum. Como que foi esse primeiro olhar, primeiro amor aí? Olhou, gostou? Como que foi esse começo de relacionamento aí? De realidades diferentes, provavelmente vocês dois, cidades diferentes. Cidade diferente, realidade, né? Tipo, eu sempre falo, né? Ela tinha o pai e mãe, Malemar tinha mãe, né? Uhum. Não, foi bacana. Na verdade, começou com numa aula de defesa pessoal lá, eu fui torcer o dedo dela, ela me xingou tudo, né? Aí da partir Começou daqui com lá, emoção É. já. Começou com emoção. eu falo até hoje pra ela, eu falo assim, se eu não tivesse pegado você pela força, né? Eu não tinha feito com ela. Porque Esse quando laço. a hora que eu torci seu braço, você sentiu a pressão. Aí a gente começou a conversar e a gente começou a namorar durante o curso, né? Nossa, foi muito rápido então, assim. Depois a gente começou a namorar ali no curso. Aí a gente começou a conversar, começou a namorar no curso e aí tá até hoje aí, né? Falou, vamos casar, vamos juntar nossos panos, E pronto. Aí até hoje. começar a vida. E como que começou o projeto Tatame? É o projeto Tatame, salve Isso, aham. né? Como que surgiu o projeto Tatame? O projeto Tatame, se eu puder falar um pouquinho, é da polícia, ele é do estado, tem verbas de alguns lugares? Como que funciona o projeto Tatame hoje? Não, o projeto Tatame, na verdade, ele é uma continuação do projeto Estrela da Serra, que ele era capitaneado lá pelo Sensei Wilson Verta, né? E aí, devido a algumas situações ali no decorrer da sua vida, ele teve alguns problemas de saúde e teve que ficar um pouco afastado. E aí a gente não tinha como manter o aluguel. E em 2018, eu tinha saído da Força Tática e do batalhão para poder terminar meu mestrado, né? Fazer o mestrado tá bem corrido para mim. E aí eu fui para lá, e aí, então, conversando com o coronel, ele falou que queria, né, ter mais gente no quartel, né? Ele morava lá e o quartel tava muito, muito sozinho. Então a gente montou uma turma pequena lá, né? E aí depois a gente veio o coronel Vanilson, a gente institucionalizou, né? Isso daí. Então a Polícia Militar cede ali o espaço, né? Aí tem eu e minha esposa que a gente tá ali para poder tá viabilizando o projeto. Mas assim, é um projeto sem fins lucrativos e a gente não tem verba assim hoje, né? Tem uma conversa no alto escalão da polícia que a gente, para poder homologar esses projetos, e a gente ir atrás de recursos, né? Porque cresceu muito, né? E a população
vem confiando bastante nesses projetos da polícia pela questão da segurança. Você vê, lá em Tangará da Serra, as mães às vezes deixam a criança às 7 horas da manhã e busca 11, né? Deixa uma, vai buscar 5 horas da tarde. Sim. Por quê? Porque não tem onde deixar, né? Você acaba sendo um auxílio, né? Sim. Então, assim, a gente sempre conta com a ajuda da população, né? Que é aquele empresário, o pai, o coisa que a gente para poder estar nos ajudando no dia a dia. E o judô e jiu-jitsu, quando que começou na vida do senhor? Começou a fazer ali? Como que foi? Nós tivemos até um colega aqui que falou que foi ele que ensinou. Brincadeira essa parte, mas como que foi esse início do senhor aí? Não, mas no que ele tá falando ali, mas não é brincadeira não. Quando eu vim aqui, eu passei ali comecei no Estrela da Serra, ele era um dos instrutores ali. Então o senhor começou a aprender no próprio projeto do Estrela da Serra, Sim. então? Ah, que legal. Em 2008, quando eu terminei o curso da Força Tática, a gente estava buscando um lugar para treinar ali defesa pessoal. Porque durante o curso da Força Tática, eu fui fazer esse curso da Força Tática, eu tive muito problema porque eu estava muito pesado. Pesado pra caramba. E aí, né, nesse decorrer lá, teve um instrutor chamado Fernandes. Ele falou dessa questão da importância de estar fazendo o exercício e principalmente a defesa pessoal, né? Sim. E então, aí a gente, quando terminou, ali na época ficou, só terminou 4 ali, né? A gente era só uma guarnição. Então a gente foi atrás dessa questão de fazer uma defesa pessoal para manter a questão da parte física, né? Na parte física, porque na época eu tava pesado e eu terminei ali, foi na vontade mesmo. Porque foi bem difícil para mim. E aí, então, eu fiquei com aquilo na minha cabeça e a gente foi buscar. E aí, quando a gente descobriu lá o projeto, a gente conversou com o CCU Solverta, ele falou que a gente podia estar fazendo, porque o que me apaixonou bastante no projeto Estrela da Serra, né, e da filosofia que o CCU Solverta levava, era o seguinte, é essa questão de que não tinha distinção de credo, né, raça, essas coisas todas, e também a questão socioeconômica. Sim. Então ali tinha criança que era o filho ali da faxineira, com o filho do médico, com o filho do juiz, todo mundo junto. Entendi. E que agrega bastante para os dois lados, Sim. né? O que tem mais condição vai conhecer a realidade do que não tem. Sim. E o que tem conhece a realidade do outro. E um se ajuda, né? Sim. Então ele tinha essa filosofia e a gente mantém até hoje, né? E aí ele falou não, que a gente podia treinar, que não haveria custo nenhum. Então eu comecei a treinar e aí um dos instrutores era o soldado Vinhas, né? Que é o Arthur. Ele e o Ronaldo. E aí dali que eu fui treinando e por ser mais velho, né? Eu já comecei, acho que já com 28 lá na época, por ser mais velho, aí eu fui assumindo ali a questão de liderança e por fim, quando teve essa questão aí da ausência dele, a gente implantar ali no batalhão. Sim. O senhor falou que continua seguindo essa linha de não ter um público específico para atendimento. Então, o projeto Tatame hoje, ele é para toda a sociedade, então, de Tangará ali. O senhor falou também que tem em Campo Novo também. Isso, toda a sociedade de Tangará e lá em Campo Novo também, que tá com o CCJ, né? Lá em Campo Novo, a gente começou lá quando o pessoal da Ampara, numa associação de autistas lá, né? Eles vieram aqui me convidar porque eu já trabalhava com as crianças com o aspecto autista aqui em Tangará, para mim ir dar aula lá. Eu fui, aí depois lá não tinha nenhum projeto dessa maneira, aí a gente, o Jotão, que é um dentista que trabalha lá, mas mora em Tangará. Ele é faixa preta e treina com a gente. E aí conversamos lá e ele começou a dar aula à noite, né? Lá. Sim. Então ele é aberto e é a mesma coisa lá também. Então, tipo assim, a criança lá do bairro bem carente tem necessidade de fazer o projeto? Tem. Mas a criança ali num bairro que tem um valor ali econômico melhor, também tem a necessidade, né? Que a gente sabe que hoje a gente tem vários dificuldades, principalmente dessas questões aí questões mentais, né? Que tá tendo hoje com criança, né? Então, Sim.
A criança tem a mesma, ela tem o mesmo, tem a mesma necessidade, então é aberto para todos. Sim, excelente. Então, o senhor falou também que trabalhava já com crianças com espectro autista, já aqui em Tangará também? Sim, Como aham. que, mas dentro do projeto Tatame? Sim, dentro do projeto, a gente começou Então, no projeto. E como que funciona assim? É integrado com as outras crianças? É normal? Como que funciona? Porque a gente sabe que as crianças com o espectro autista, ela tem que ter um cuidado diferente, Sim. uma forma de falar diferente, ela Sim. age de forma diferente. E como que o senhor lida com isso? Que essa diferença deles para integrar junto com as outras crianças? Então, o desafio, ele é o mesmo, se a gente for ver. Quando a gente fala na questão do ser humano, no geral, essa diferença que você fala É do ser humano é mesmo. com todo mundo, entendeu? Cada um, se eu for falar com ela, eu tenho que saber a forma de falar. Com você eu posso falar de verdade. uma outra forma, né? E muitas vezes vai pensar assim, porque é o homem, eu posso falar um pouco mais duro. Não, às vezes, eu vou ter que falar de uma forma mais branda, e com ela talvez mais Sim. duro, entendeu? Então, o ser humano, ele tem isso. E aí cabe, igual no nosso caso lá, no meu caso, que está dando aula para várias pessoas, tá sempre estudando para poder entender isso, né? Essa questão do comportamento. É lógico que tem algumas especificidades que realmente você precisa ter um pouco mais de atenção. Mas quando chega assim nos finalmente, é criança. Sim. Entendeu? As manias, as birras, as mesmas, entendeu? É o que eu tento explicar para os pais. Lógico que a gente não pode pegar e achar assim, não, a criança que é autista, ela não é totalmente diferente da outra. Tem sua especificidade. Mas assim, na questão de regras e limite, isso é a mesma Idêntico. coisa, né? Entendi. É a mesma coisa. Regras e limite, já deixando um recado para os pais. A gente tem que colocar para todo mundo. Porque assim, ó, quem tem algum tipo de pet em casa, um animal, você coloca a regra para ele, não coloca? Precisa, né? Tem que Precisa. colocar. Precisa. E por que Senão- uma criança, um ser humano não tem regras? Sim. Entendeu? Então a gente não pode ter essa questão de pegar e ficar assim, hoje em dia pode fazer tudo. Não existe isso de fazer tudo. Existe regras, existe limites. E os pais os responsáveis por ditar essas regras e limites. Sim. Qual que é a idade mínima e máxima que o projeto atende? 3 a 100 anos, que é lá. 3 a? A 100 100 anos. anos? 100 anos. 3 a 100 Caramba. anos. Que E tá como lá. funciona essa divisão assim, de idades pra fazer o judô? Chega lá, tem a criança de Divide as 3 turmas. e a de 99 faz junto? Como Não, funciona? é separado. Principalmente as crianças ali é separado pela questão de faixa etária, Sim. pela questão cognitiva, né? Sim. Porque uns às vezes na verdade, tipo, você pega uma criança de 3 anos, elas estão ali no momento que é mais brincar, entendeu? Elas estão aprendendo a desenvolver a sua coordenação motora, Sim, verdade. entendeu? Elas estão aprendendo a se organizar enquanto sociedade e tudo, então é um método totalmente diferente. Aí você pega de 6 a 9 anos, já é uma criança que, por mais que ela queira brincar, tudo, ela já consegue obedecer alguns comandos, entendeu? Ela tem uma coordenação motora já um pouco mais elaborada, né? Sim. Aí aí você pega de 10 a 13, que é já uma criança que você já pode Sim. cobrar um pouco mais, entendeu? E depois já são os adolescentes, né? Que já entende bem, então você já vai cobrar a questão de chegar no horário, né? Ter que ensinar os outros, entendeu? Entendi. Então todo é separado. E os adultos, né? Aí separa os adultos e a gente também divide o masculino do feminino, né? Sim. Que também tem as suas questões fisiológicas ali que às vezes pro masculino você pode pegar um pouco mais puxado, pro feminino já nem tanto, entendeu? Então tem tudo isso daí. E fala, meu amor. Não, é assim, há quem pense que
se você colocar a criança para fazer um judô ou um jiu-jitsu, isso vai deixar a criança mais agressiva. Eu já ouvi isso de pais que isso poderia acontecer. Às vezes a menina fica menos feminina porque está praticando uma luta. A gente precisa desmistificar isso, porque Sim. tem a questão da disciplina que você ensina, da responsabilidade ali, né? Fala um pouquinho para os pais por que é importante colocar uma criança, seja uma menina ou um menino, para fazer um judô ou um jiu-jitsu. Não, o judô, principalmente, ele é reconhecido pela Unesco, a questão de tá, é o melhor esporte para criança e adolescente, por quê? Primeiro, para trabalhar a questão motora e física, né? Uhum. E depois a questão aí da disciplina. E assim, até a gente fazer um parênteses, quando se fala de disciplina, às vezes a gente acha assim, a disciplina é aquela que você precisa toda hora estar reverberando ali com a criança muito áspero, né? Sendo bravo, tudo. Não. A disciplina você trabalha mostrando para ela que todo dia você tem que chegar no horário. O seu uniforme, ele tem que estar arrumado de uma forma, entendeu? Naquele momento que ele está ali, ele não pode ficar com muita brincadeira. Ele tem que prestar atenção, porque se ele não prestar atenção, a hora que ele for fazer a luta, ele vai perder e o ser humano não gosta de perder. Não, é verdade. Então, isso vai trabalhando essa disciplina, essa concentração, né? O respeito ao sensei também. Não, e os colegas. E aos colegas. Porque assim, é ao contrário quando se fala a questão de ficar mais agressivo. Porque você é agressivo quando você não conhece, você não sabe que outro pode fazer a mesma coisa que você. Porque assim, você, principalmente a criança, ela levanta a mão para dar um tapa, porque ela nunca viu ninguém levantar a mão para dar o tapa dela. Então, quando você está ali treinando, ela sabe que se ela derrubar ou empurrar de uma forma diferente o colega vai derrubar ela. Sim. Né? Vai derrubar ela. Então, de igualdade, em pé de igualdade, Em né? pé de igualdade. Então, tipo, lá fora ela já olha e fala assim, opa, toda ação tem uma reação. Se eu, às vezes, fazer alguma coisa com essa criança aí, essa outra também pode vir e fazer comigo, né? Lógico que existe a questão comportamental e algumas coisas que, às vezes, em casa, né? Não se trabalha e aí a criança fica um pouco mais agressiva. Então, isso aí é um trabalho já diferenciado que a gente tem lá também. Você vai, além do dia a dia, às vezes você tem que separar, né? Passar algum tipo de trabalho, alguma coisa para ela ir fazendo, para que ela entenda que não é para fazer aquilo. E essa questão de fazer com que a menina fique mais descolonizada, isso daí é uma coisa hoje que a gente não tem mais como ficar falando, porque, tipo assim, não existe, lógico, tem situações que fisiologicamente vai ser para o homem e tem coisa que vai ser para a mulher. Sim. Né? Mas em questão de estar fazendo as coisas, ambas as áreas, hoje, tanto homem como mulher, são aptos a fazer, cada um com as suas, ali, com seus limites, né? Com seus limites, Sim. mas não existe isso que é para homem ou isso que é para mulher, né? Só para complementar isso, por que é importante que a mulher faça isso? Hoje a gente sabe que o mundo está cada vez pior, né? Então, a mulher ter isso de poder se defender, né? Isso da autodefesa, para a mulher hoje é muito importante. Ainda mais importante, né? E essa importância, ela vai além da questão só da defesa pessoal, enquanto a defesa pessoal física, né? Sim. Tipo, eu vou saber me defender. Mas é mental, porque a mulher, ela tem a questão da autoestima, né? Então, psicologicamente, não só a mulher, né? O homem também, mas a mulher principalmente. Mas psicologicamente, ela entender, ter um conhecimento do corporal, né? E começar a fazer alguns tipos de situações que às vezes ela achava que não ia dar conta, isso vai fazer com que ela fique uma pessoa mais confiante para a vida, entendeu? Para a vida. Você vê o movimento mais difícil, principalmente para os adultos lá, é fazer uma cambalhota, né? Quando entra para aprender. E depois, é uma coisa assim que simples, né? Sim. Que todo mundo entra ali que tem dificuldade para fazer.
E isso, principalmente o adulto, quando é uma mulher que ela entra ali para fazer, que ela não tem essa consciência corporal e ela aprende, ela vai vendo que ela pode muito mais, entendeu? Sim. Que legal. Então, para a questão assim, por isso que e lá eu já divido por causa disso. Já tem as mulheres igual hoje, quinta-feira à noite tem aula, só das mulheres, né? Para essa questão da defesa pessoal, e a gente até acaba abrindo para as mulheres da Maria da Penha, né? Verdade. E voltando um pouquinho, a gente fala muito sobre autocontrole. A gente estava falando, né, meu amor, a respeito disso, que às vezes a criança pode ficar mais agressiva e tudo mais, mas eu vejo que a luta, na verdade, ela acaba te dando autocontrole. De você não revidar no momento de agressividade do outro. Porque você já sabe, você consegue se controlar melhor quando você aprende uma luta, por exemplo, no judô, por exemplo, ou no jiu-jitsu. Você ter um autocontrole é muito importante para você Sim. dar o golpe no momento certo, não é? Sim, porque o que acontece? Se você não tiver autocontrole, você partir para cima da pessoa de qualquer maneira, primeiro, quando você fica nervoso, você não consegue pensar. Então, você vai de uma forma que você vai fazer alguma coisa sem saber o que vai estar fazendo. Você precisa ter o autocontrole para você analisar o contexto e ver o que você vai poder fazer para poder reagir, né? Na questão da reação. Tipo, igual a luta, você está lutando, você tem que estar o tempo todo focado, o judô, principalmente, ali focado em pé, prestando atenção nas pegadas, né, que é muito importante, como que tá as pegadas, tirar a pegada do adversário, fazer a sua, e aproveitar o momento certo que ele está deslocando, porque a gente fala de kuzushi, que é o desequilíbrio, momento certo para você poder fazer aquela alavanca para poder derrubar ele. Então, se você fica nervoso, entendeu? Fica um pouco Alterado, desfocado, alterado, você não vai saber o que vai fazer. E isso vai ter um preço, né? Sim. Que você pode levar a pior. Perder a luta. E perder a luta. E quem faz algum tipo de artes marciais, ele sabe disso. Ele sabe muito bem que da mesma forma que você pode bater, você pode apanhar. Né? A distância que o braço... Eu sempre explico para os meus alunos. A distância que o meu braço tem para alcançar o adversário é a mesma distância que o dele tem para alcançar eu, entendeu? Sim, Verdade. verdade. É igualzinho. Então, eu tenho que ficar sempre atento, né? Sim, excelente. E quantas pessoas são atendidas hoje pelo projeto? Ao todo, a gente tem 600 pessoas, né? Eita! Entre É muita Campo gente. Novo e Tangará. São 600 Caramba, é pessoas. muita gente. Muita A gente. grande maioria é Tangará. Hoje, Tangará, nós estamos com 530, né? Sim. Uau. Ali. E como que funciona esse trabalho que o senhor e a sua esposa faz lá com o projeto? O senhor tem trabalho fora? Ainda tem que sair para operação e tudo mais? Ou hoje consegue trabalhar exclusivamente com os projetos? Nós temos, acaba tendo um tempo maior com o projeto, mas a gente cumpre as nossas funções ali pertinente mesmo? à escala de serviço, né? Mas a gente tem aquele... Hoje a gente tem uma anuência e acaba tendo um tempo mais ali para poder estar atendendo ali o projeto, né? Sim, porque eu estava conversando até com o Joaquim, ele falou que o projeto agora tá todos os dias de tarde e ainda tem um dia à noite ainda, Na verdade, em Tangará. segunda, quarta e sexta é o dia inteiro. Uhum. É. O dia inteiro? De manhã, de tarde e de noite, né? Isso, Pelo que sua esposa falou. começa 8 horas da manhã Uhum. e vai até às 11. À tarde, quando começa 1 hora, vai até mais ou menos às 9h30, 10 horas. Né? Na segunda, quarta e sexta. Caramba. Caramba, é muito tempo. Na terça e na quinta, tem uma aula 11h30, né? 11h30 da manhã. E a aula de 7 horas das meninas à noite. Na terça e na quinta. E E no aí- sábado tem aula. E aí o senhor que é o sensei lá. Sim, hoje eu tenho dado aula. Aí tem tipo, igual o Wesley tem me ajudado no sábado, né? Porque ele tem a academia dele. Mas no sábado ele às vezes vai lá me ajudar. Porque sábado, como eu tenho que trabalhar, aí ele me ajuda. Tem o Sensei Lucão também, o Fernando, que acabam ajudando ali. Eu fico imaginando assim, o senhor convive muito com essas crianças, com esses adolescentes, acaba até pegando um certo carinho por elas, né?
por essa quantidade de tempo que vocês passam juntos ali. E eu quero perguntar para o senhor, assim, que transformações o senhor tem visto na vida dessas crianças que são crianças carentes, vêm de uma realidade, às vezes, difícil, né? Ou, às vezes, não voltado para esse quesito financeiro da vida dela, mas que transformações o senhor tem visto, assim, no dia a dia? Às vezes já tem aluno que está lá, não sei se chama aluno, né? Se tem algum outro nome, mas, às vezes, tem criança que já está 2 anos lá, ou mais tempo, ou menos tempo. Que transformações o senhor tem visto? Não, assim, você acaba criando esse vínculo, que na verdade você tem que estabelecer esse vínculo, né? Quando a gente fala principalmente criança, você tem que ter isso para poder fazer com que ela goste do ambiente e esteja ali. Porque hoje o projeto esse número de 600, assim, mas falando mais voltado para Tangará, se a gente for colocar, eu acho que nem 10% tá ali porque quer aprender a luta. Na minha época, quando eu era criança, a gente tinha ali a Força Total, que era uns filmes que passavam na Bandeirante, tinha Bruce Lee, tinha tem muito que a gente queria fazer algum tipo de arte marcial por causa desse pessoal aí. Sim. Mas hoje, então, igual eu falei, uns 10% ali vai estar porque quer aprender a luta. O restante é porque foi encaminhado pela escola, foi encaminhado pelo psicólogo, né? Sim. Tá, algum tipo de situação. Então, esse vínculo é mais importante ainda. Sim, porque ela não quer estar ali. Nossa, Entendeu? Esse vínculo é mais importante. Então, no geral, a gente pegar no geral, o que ajuda muito, que a gente vê que ajuda muito, é essa questão da disciplina e o foco, né? Nas questões das tarefas dos dias a dia, né? Porque a criança começa a entender que ela precisa melhorar o seu foco e também no relacionamento, né, social com as pessoas, a maneira de tratar, de falar, tudo mais. E aí, a gente for pegar por questões de classe social, para as crianças que vêm de famílias menos abastadas ali, é a questão de trabalhar a autoestima e de trabalhar com ela que ela pode mais, né? Que ela vai chegar lá na frente se ela escolher o caminho ali, né? O caminho certo, o caminho onde você tem que estudar, né? O caminho que você vai batalhar para você conquistar alguma coisa. Porque se for fácil, alguma coisa tá errada aí. E já os que têm uma situação econômica melhor, aí já fica mais nessa questão da questão de, como a gente vai dizer, questão mental mesmo, né? Sim. A questão de depressão, né? A questão de tem criança que chega lá que tá tomando remédio, né? Então, trabalhar isso, como a gente trabalha e vem ajudando muito a mudar esses quadros, né? Sim. E as crianças também, as crianças não, o público lá do projeto vão para torneio, vão para alguns eventos assim, ou é só para ensinar ali mesmo, ou eles podem ir para um evento, um torneio, alguma coisa assim? Sim, tem preparação para isso? A gente vai para campeonato, a gente não vai o tanto que a gente queria, né? Porque acaba não tendo um recurso. Porque o que acontece? Como a gente comentou antes, é caro. Então, até para você, o último que a gente foi em Sapezal, acho que mês passado. Foi R$ 8.000 o ônibus, né? A gente ali, os pais nos ajudaram, a gente conseguiu pagar o ônibus. E aí o pai tem que pagar a inscrição, aí chega lá tem alimentação. Então, igual a gente foi para Sapezal, a gente conseguiu, o patrocínio pagou esse ônibus. Aí, entre os pais, tanto dos que foram que não foram, a gente conseguiu arrecadar os alimentos, né? E aí chegou lá, a gente conversou com o comandante lá de Sapezal, e ele conseguiu pra gente uma cozinha, e a gente chegou lá, aí eu, minha esposa, a gente fez essa comida pra eles, né? Pra poder não ter essa questão do gasto, né? Custo, Do custo, porque fica muito. Então, e às vezes uma criança, e nesse lá tinha a situação das crianças que tivessem recebendo algum auxílio, não ia pagar. Então, foi uma chance para essas crianças estar indo, né? Sim. Então, a gente correu atrás de fazer isso daí. Então, é bem dificultoso porque
a gente vê o projeto como a questão social mesmo. Você vai levar ali e suprir aquilo que precisa, Sim. entendeu? Não é disfarçado, porque o que acontece assim, tem situações que fala assim, projeto social, mas é disfarçado de uma empresa, né, para alguém ganhar dinheiro. Não, lá a gente busca realmente fazer com que essas crianças tenham acesso a isso sem ter que estar gastando tanto, né? Sim. Acaba gastando porque a gente não tem condições, né? Sim. Mas participa. Esse de Sapezão a gente ficou em segundo, Olha, no geral, né? Era 33 equipes. O ano passado, no estadual, a gente teve uma etapa que a gente ficou em segundo, outra a gente ficou em terceiro, Uau. que a gente participou de duas etapas. Uma a gente ficou em segundo e outra ficou em terceiro. Caramba. Ali. nossa. Que legal. Que E legal. eu mando alguns, a gente tá mandando alguns para disputar o campeonato de judô através do Fonte Luz, que lá tem o judô, né? Sim. E aí o Wesley tá lá, aí eu pego e a gente já conversou com o pessoal do Fonte Luz, a gente inscreve o menino como fosse do Fonte Luz para ele poder estar participando, porque geralmente eles conseguem o ônibus, né? Ah, Aí sim. a gente faz inscrição e manda. Mas é que a gente manda pouco ainda, né? Mas Sim. a gente manda, né? Lá. É interessante falar isso porque muitas vezes as pessoas acham que é um projeto social, tá tranquilo, já tem ajuda do Estado, do governo e tudo mais, o projeto se banca. Mas pelo que o senhor está falando aqui, existe uma dificuldade financeira ainda para o projeto, para mandar essas crianças, por exemplo, até para torneios Mais mesmo, né? vezes também, né? E custos também, né? Como falou de kimono, que não é barato, alimentação para você viajar não é barato, locomoção Ônibus, não é barata, né? E assim, às vezes falta mesmo uma ajuda de instituições mesmo para poder ajudar essas crianças até num futuro aí, quem sabe o projeto não consiga uma vitória financeira aí para conseguir, às vezes até conseguir bolsa para essas crianças ou adolescentes continuar representando nossa cidade, representando nosso estado até fora do Brasil, né, um dia, porque muitas vezes o esporte, é igual você falou desde o começo, o esporte ele é caro. Sim. Qualquer esporte que a gente for fazer hoje, ele é caro. A não ser futebol que você vai brincar, mas mesmo assim, se você for contratar uma escolinha, é caro. E aí você muitas vezes não tem incentivo, falta incentivo financeiro para representar a nossa cidade aí para fora. Eu acho que é importante, inclusive, a gente fazer um apelo para a sociedade mesmo, para ver um projeto com outros olhos para ajudar mesmo os projetos sociais, não só o projeto Tatame, mas a gente tem outros projetos. Sim. Eu trabalhei também 10 anos praticamente com o projeto social, só que o nosso era tranquilo, porque o nosso projeto social que eu trabalhava era um projeto por empresa, elas que bancavam. Sim. Então, toda a estrutura que eu precisava, olha, eu preciso de 30 flautas, comprava flautas da Yamaha, que eram as melhores flautas que tinha. Eu preciso de tal material. E o projeto de vocês, pelo que eu vi, não tem toda essa estrutura ainda. E eu acho que é necessário até um dia a gente conseguir ajuda financeira para custear esses alunos, porque são destaques da nossa cidade, né? Sim, igual você falou, que o futebol, que é o mais barato. O futebol não é barato. Você vai, uma chuteira... Verdade, verdade. Uma chuteira para uma criança é caro. Na época, quando eu era guri, eu joguei a maior parte descalço. Porque a chuteira é cara. Sim, aí você vai comprar chuteira, o mel... Caneleira, entendeu? uniforme. Isso aí vamos falar que você nem vai pra escolinha, você vai pagar pra jogar, pra brincar lá. É caro, acaba sendo caro também. Então, se a gente for colocar na nossa realidade do Brasil, das pessoas, que a maioria ganha um salário e meio, também é caro. Sim. E assim, essa questão da visão, muitas vezes, o olhar que as pessoas têm para projetos sociais é um pouco distorcida. Tem vários pontos, né? Um deles é a questão, tipo assim, a gente sabe que o Brasil, por muitos e muitos anos, a gente conviveu com pessoas que elas começam a fazer algum tipo de situação para se ter vantagem. Isso. Né? Então isso assusta e a gente fica sabendo de várias situações até hoje. E aí você vai lá e fala assim, por que eu vou ajudar se depois ele vai estar desviando esse dinheiro para aqui e para ali, entendeu? Por isso que eu criei a página do Projeto Tatame, porque ali quem tiver cuidado lá, tem no Instagram a página do Projeto Tatame, né? Eu vou colocar aqui embaixo. E aí você vai ver os vídeos deles treinando, vai ver as ações que a gente faz, tipo, não só os treinos, nós temos a ação da Páscoa que a gente faz todo ano, que é como que essa ação funciona. A gente arrecada
barra de chocolate. Uhum. Aí a gente junta ali, eu, minha esposa e alguns pais, derrete esse chocolate e faz os ovos. Que legal. Distribui, tem um dia que a gente faz de confraternização com as crianças do projeto e distribui. E o restante, que a gente sempre faz a mais, a gente distribui nas periferias da cidade. O ano passado a gente conseguiu chegar na zona rural, né? Nossa, que Levando legal. isso aí, que o ano... Não, esse ano. Esse ano a gente chegou a 1.000 ovos. A gente conseguiu fazer, Uau. entendeu? Com a ajuda da Nossa. sociedade. Isso tá no No Instagram. no lá. Instagram, Uhum. entendeu? Aí tem, igual a gente fez agora, semana passada, o arraiá lá deles, né? Que é um treino diferente. Aí tem o quê? Teve lá os bolos, suco, essas coisas, que os pais ajudaram, tá lá. Que legal. Foi ter essa viagem, vai estar colocado, vai estar mostrado lá. E se a pessoa tem mais dúvida, é só ir lá, né? Sim. Ver pessoalmente, para poder estar conhecendo, saber como que tá fazer para trabalhar. Eu quero ajudar, mas eu não queria dar o dinheiro. Pode ir lá perguntar pra gente o que precisa, né? Que Precisa, legal. pode ter certeza. O que eu sempre gosto de fazer, a gente recebeu alguma coisa, vamos pegar isso aqui, eu vou entregar, eu tiro foto e mando para quem Entendi. quem doou. Uhum. Se a pessoa quer aparecer, a gente ainda posta Publica ela lá. junto lá, entregando Sim. a coisa, entendeu? Sim. Sim. E é isso precisa. E para a pessoa ter confiança. Por quê? Porque a gente sabe que existe muita coisa errada. Muita gente Sim. má, né? Pra fazer um negócio desse. Mas é interessante saber disso, porque muitas vezes as pessoas não querem doar dinheiro, que acham que vai... Mas a gente sabe que é um projeto sério, um projeto até da polícia, né? Mas se quiser doar um kimono, né? Isso. É só ir lá É. conversar com o da Silva, o sargento da Silva. Vai lá doar um kimono. Compre um kimono em 5 pessoas, se não tem condição de comprar um só. Junta 5 pessoas, vai lá entregar esse kimono, porque tem muita gente que precisa. Sim. E até a gente vai fazer uma ação, inclusive nossa aqui, para ver se a gente consegue ajudar Sim. com o máximo de pessoas possível. Vamos ver o que, é que a gente consegue depois, né, meu amor? Sim. Porque o nosso intuito aqui com o nosso podcast, inclusive, que a Isa gosta da causa animal, trabalha tem uns projetos aqui da ARPA, meu amor. Isso. Da causa animal. A gente conversou com o pessoal do projeto Semear lá de Lucas do Rio Verde, que é um projeto que já trabalha Nova com Mutum, meu Nova amor. Mutum, perdão. Isso. É Nova Mutum? Nova É Mutum. Nova Mutum. Aham. Então, assim, a nossa gente não tem renda ainda. Hoje a gente paga para existir o podcast, mas toda a renda arrecadada de YouTube do podcast, ela vai ser para doação de Sim. projetos sociais, para manter projetos sociais. Porque como eu falei pro senhor, eu trabalhei 10 anos com projeto social. Então eu sei a diferença que um projeto social Nossa, faz na vida das crianças. doido. Eu sei que há uma transformação. Às vezes você fica ali 2, 3, 5 anos com a pessoa e você vê aquela criança que chegou ali, que era levada, agora se tornou um adolescente melhor, que respeitoso. Os pais vêm falar pra gente a diferença que essas crianças fazem. E até que eu queria ver com o senhor se tem algumas histórias assim de crianças que... De superação, né? Que você viu a transformação dessa criança chegar no momento e falar assim, caramba, que legal que a gente conseguiu trazer esse resultado não só para a família, mas para a sociedade. Uma criança transformada ali é um criminoso a menos na sociedade para a polícia combater depois, né? Não, sim. A gente tem vários casos dessa situação, né? De crianças que o meio em si estaria levando ali para poder ela ser um criminoso quanto mais, né? Que é aquele que está todo dia ali cometendo crime, né? Mas ali no dia a dia, através do esporte e também a filosofia que é passada, né? Porque o mais importante é a filosofia. Se você vai fazer parte de qualquer tipo de projeto ou qualquer outra situação que você for, você tem que entender e conhecer a filosofia que ali tem. Verdade. Né? Então lá a gente tem algumas regras. Você viu quando a sua esposa perguntou se o Joaquim toma refrigerante. Lá a criança não pode tomar refrigerante. É uma das coisas que não pode, entendeu? Não pode. Lá é só suco, né? Lá não toma refrigerante. Refrigerante. Tem a questão dos cortes de cabelo. Tem algumas coisas que são regras, né? Diretrizes. E que quando existe algumas regras e diretrizes e você olha e fala assim, nossa, parece que um pouco dura essas regras e diretrizes. É porque a coisa funciona. Sim. Porque não vai haver regras em um lugar aonde a coisa não funcione.
Porque aí é de qualquer maneira, ou aquela coisa desesperada que precisa de gente. E hoje eu falo que, tipo, igual o projeto, tem funcionado tão bem que a gente tá no mesmo sistema do SUS, né? Tá sobrelotado lá, né? Porque se for ver o espaço e as condições que a gente tem, talvez 10, 20 pessoas para estar treinando ali. Hoje a gente tem 600 no todo, né? E gente procurando, né? Para poder estar ali. A gente vê, chegar ali, eu perguntar, quem que indicou? Foi o psicólogo, foi esse, foi aquilo outro. Entendeu? Sim. Porque já conhece o trabalho e tá sabendo que tá sendo bem feito, né? Sim, sim. Vamos fazer o máximo para dar mais visibilidade para o projeto. Com certeza. Para que consiga transformar muito mais vidas e quem sabe aí um dia a gente tem um atleta, imagina, tem um atleta nacional aí do Projeto Tatame. Assim, eu sempre falo, né, quando eu vou dar entrevista alguma coisa, que o que eu mais me orgulho é saber que eu vou ter um campeão da vida. Entendeu? Sim. E falo para eles também, que chega igual a adolescência, eles ficam ali, eles vão em dois campeonatos, eles ficam meio frustrados por não poder ir vários, né? Óbvio que não tem condição. E eu falo para eles, não, vocês têm que entender o seguinte, vocês têm que entender quem vocês são. Essa é até uma da questão da tese minha de mestrado, é você saber de onde você está para você poder dali começar a caminhar. Né? Então eu falo para eles, olha, você tem que entender o seguinte, o projeto ele está sendo desenvolvido para que vocês cresçam como cidadão, entendeu? Então amanhã ou depois você estiver trabalhando, tiver terminado seu estudo, igual agora, eu tenho vários que vai estar terminando o terceiro ano, vai estar indo para a faculdade. Então isso é muito bacana, e crianças que não tinham essa perspectiva. Você vê, né? Nossa. Que legal. Então eu falo, isso para mim é melhor do que qualquer medalha. Lógico, igual a gente foi lá em Sapezal, você ficar em segundo entre 33 é muito bom, somente para quem está desenvolvendo o trabalho. Falar, não quer dizer que eu estou ensinando bem. Porém, ele conseguiu um local no mercado de trabalho, para mim, é o ápice. É a né? melhor medalha, né? É a melhor medalha que tem. Meu E Deus. eu falo, eu sei aonde eu quero chegar. Então, se a gente continuar dessa maneira, lá na frente, daqui uns 10 anos, o projeto talvez tenha condição de estar participando de vários campeonatos. Sim. E já deixo claro para eles, vocês fizeram parte disso. Sim. Porque para quando existe alguma coisa que é boa, alguém fez a parte difícil, né? Fez a parte difícil. Que é a função do filho mais velho, né? Sim. É fazer a parte difícil. E o seguinte, né? Essas pessoas, um dia, elas podem dar continuidade, né? Sim, entendeu? E a ideia elas é sabem essa. da diferença que fez um dia na vida delas e continuam depois replicando os bons resultados, porque uma vida transformada, ela transforma vidas, né? Nossa. Uma Sim. pessoa transformada, ela transforma a vida de outras. Sim, e eu falo para eles o seguinte, lá atrás alguém me ajudou. Lá atrás alguém me ajudou, me estendeu a mão e eu pude chegar aqui, porque ninguém vai a lugar nenhum sozinho, Sim. entendeu? Isso, e tem sem a vontade de Deus também não. A gente tem que se lembrar que Deus tem que estar na vida da gente. E eu falo para eles, eu não fui lá e retribuí, agradecer, a maneira que eu estou agradecendo eles, não é indo lá fazer alguma coisa por eles, Sim. é continuar fazendo aquilo que eles estavam fazendo. Sim. Entendeu? Então eu falo, lá na frente, eu não quero que vocês venham aqui fazer alguma coisa para mim. Sim. Vocês continuar fazendo para outras pessoas, né? E tem que dar continuidade a isso daí. Então, se um conseguir fazer isso daí, né? Dar continuidade, a gente sabe que vai afetar bastante pessoas, né? Excelente, excelente. Meu amor, vamos caminhando para o nosso final? Vamos. Já deu uma hora já de conversa aqui. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de complementar para a gente caminhar para o nosso final? Não, é só agradecer mesmo. A gente agradecer aí pelo convite, tá? Por ter convidado para estar aqui, abrido espaço para a gente estar falando aí do projeto, falando do nosso dia a dia. Também agradecer aí a minha esposa, meus filhos e ao meus comandantes, né? Que liberou para a gente estar vindo aqui. A gente que agradece. Pra gente é uma honra
ter o senhor aqui. É verdade. À frente, a gente sabe que o projeto é muito maior que uma só Sim. pessoa. A gente está com o senhor aqui na nossa frente, que veio falar um pouquinho, mas a gente agradece muito a todas as pessoas que fizeram com que o senhor estivesse aqui conversando com a gente, mostrando a realidade do projeto, para que a gente possa propagar essa boa ação que vocês fazem, para que ele seja replicado e consiga transformar a vida. A gente fala, a gente precisa de vidas transformadas. A gente vê um mundo que todo mundo fala assim, tá de mal a pior, mas a gente precisa olhar o lado bom do que as pessoas estão fazendo para que transforme o mundo para um lugar melhor. Porque se todo mundo desacreditar do mundo, o mundo aí já foi de água abaixo. Mas agradecer imensamente ao senhor, a Sargento Oswaldina, que indicou, né, meu amor, o projeto Tatame. Ela veio aqui falar sobre a Maria da Penha. Ela indicou o projeto, falou, tem um projeto muito bonito em Itacará. A gente não conhecia, inclusive. E então a gente é muito grato a todos vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo na sociedade e também por ter contribuído aqui há algum tempo com a gente. Meu amor, é verdade. Vai. Vamos fazer um quiz aqui. É verdade. Agora a gente chega num momento bem descontraído aqui, que eu vou te dar um comando e o senhor fala o que vier na sua cabeça, tá? Vamos lá. Um lugar. Um lugar? A minha casa, com a minha família. Excelente. Uma comida. Uma comida... Mandioca frita. É mesmo? Mandioca frita. É bom Ou mesmo, jiló, né? É mesmo? O jiló, ele é tão desprezado por tantas pessoas aqui, ó. A noite do jiló que escolheu entre pizza, entre carne assada, escolheu... Isso não faz bem pra quem é atleta, não faz bem. Um sonho. Um sonho? Ver meus filhos aí crescidos e aí dando continuidade no trabalho que a gente vem fazendo, né? Excelente. Um grande aprendizado. Amar o próximo. Esse foi o aprendizado que eu tive. Depois da minha vida, eu tive tudo para poder, às vezes, não querer tá ali, como se diz, tá compartilhando, né? Compartilhando ou tá confraternizando com as pessoas, né? Por achar que talvez tudo de errado que aconteceu na minha vida foi culpa de alguém. Mas não, Sim. A gente tem que entender que as coisas que acontecem na vida da gente, ela é por vontade de Deus. E a gente tem que entender o seguinte, por que não comigo? Sim. Será que eu sou tão especial que eu não posso ter alguma coisa ruim, né? Sim. Então, amar o próximo, independente do momento que você estiver passando na sua vida, é o que vai te dar combustível para que você possa estar caminhando no dia a dia. Excelente. Agora uma pergunta aqui, essa aqui é mais difícil, hein? Essa é difícil. O que o senhor comprou até R$100 nos últimos tempos que fala assim, que negócio bom que eu devia ter comprado isso aqui antes... Alguma coisa que o senhor comprou até R$100, falou, caramba, que negócio legal isso aqui. Já devia ter saiu comprado muita antes. coisa, já saiu chaleira elétrica, já saiu prensa italiana, já saiu hamster pro filho, já saiu tanta coisa aqui. Muita coisa. Qual... O que o senhor comprou até R$100 que foi muito útil nos últimos tempos aí? Nossa, eu fui lá em casa, quem compra as coisas é minha esposa, É a né? esposa dele. Então só... Na verdade, no meu cartão e minha coisa eu nem vejo. Quem é tudo que é minha esposa, né? Ela que Ela que administra cuida lá. do financeiro. Mas acho que R$100 assim que eu comprei até R$100 que muito útil foi a chuteira pro meu filho, né? Olha aí, Pra ó. se divertir, né? Que legal. Excelente. Nossa, Excelente. muito bom. Muito legal mesmo. A rede social do projeto, o senhor, a gente vai colocar aqui embaixo. Tem rede social pessoal do senhor também, se eu quiser passar, qual que é? Não, a minha é só a do projeto, Do projeto, né? O projeto Tatame. Excelente, Perfeito. então. Você falou sobre a indicação com ele, meu amor? Ah, é verdade. Eu mandei lá pro senhor, não sei se o senhor leu. Quem que o senhor gostaria de indicar para estar sentado nessa cadeira? Alguém que vai fazer a diferença na vida das pessoas, assim como o senhor fez? Eu acho que a gente vê pouco, né? Mas ali tem dos comandantes, o comandante do 19º, né? O Coronel Henrique, ele é um capitão, já tá há muito tempo ali, entendeu? E é uma pessoa assim que eu vejo, ele faz a diferença ajudando bastante pessoas no dia a dia. Sim. Ele tem umas histórias bacanas aí. Perfeito. Henrique, vamos anotar aqui para colocar na nossa lista. Aham. O senhor tem agora a possibilidade de mandar uma mensagem para
8 bilhões de pessoas, todas as pessoas da Terra, se o senhor tivesse uma possibilidade de mandar uma mensagem, qual seria essa mensagem? Se o senhor quiser olhar ali para a câmera, seria qual que é essa mensagem que o senhor passaria? A mensagem que eu passaria é que a gente tem que, no dia a dia, se amar cada dia mais, amar o próximo e pensar em viver um dia após o outro, né? Hoje em dia a gente tem muita questão de estar pensando em coisas que não deram certo, né? Em coisas que podem acontecer lá na frente, mas assim, a gente tem que ter os planos da vida da gente para que a gente possa, né, caminhar e ter um futuro. Porém, a gente tem que lembrar que o mais importante é eu estar vivo, né? E que tem pessoas que gostem de vocês, né? E por mais que aconteça coisa ruim na vida da gente no dia a dia, eu tenho que estar forte, porque tem pessoas que nos amam e às vezes se eu tomar uma decisão errada, eu vou deixar muitas pessoas tristes. Mais do que se eu tivesse ali errado, como às vezes a gente pensa que errou e aquela pessoa está triste com a gente. Ela vai ficar mais triste se você fizer falta. Então, se ame, procure a Deus, tá? E ame o próximo. Excelente. Maravilha. Excelente. E, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu Por que ter vindo de agradeço. Tangará, feito uma viagem, né? É A gente verdade. agradece mesmo. A gente fala que o tempo das pessoas é o ativo mais valioso que elas têm. É Sim, verdade. isso é verdade. Isso É é Verdade. E você que ficou com a gente até agora, o nosso agradecimento por você. Peço encarecidamente que vá lá na página do projeto, siga eles lá, dá uma olhada no que eles estão fazendo e se sentir no seu coração, se tiver vontade, quiser, junto com várias pessoas aí, vão lá fazer uma visita, leve um kimono, converse com o pessoal lá para saber qual o tamanho e tudo mais, não sei como que Ou funciona. o que tá Ou precisando, que além eles estão disso. precisando, às vezes estão querendo fazer uma viagem, às vezes tem um aluno para mandar para alguma competição e vai lá conhecer e ajude, faça essa corrente do bem ir cada vez mais longe. É verdade. E muito obrigado você, meu amor, pela Obrigada, meu companhia amor. até aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, Tchau. tchau.